Olá, pessoas, todos bem? Vamos então para mais uma videoaula, prestes a terminar o semestre, próximo à nossa prova presencial. Espero que o semestre tenha sido proveitoso para vocês, com certeza. É um prazer estar aqui, gravando mais uma vez a nossa aulinha. Hoje nós vamos falar um pouco sobre ética, justiça e política atualmente, né? Estes conceitos, tá? A partir de um autoritarismo e de resistência, de lutas coletivas, enfim. Isso dando seguimento ao que estas autoras, Luxemburgo e a Hannah Arendt já vêm trabalhando e que nós podemos ver ao longo destas videoaulas deste semestre. Então, falando agora, já a partir de uma perspectiva contemporânea, falando então sobre ética, justiça e política hoje, tá? Autoritarismo, resistência e lutas coletivas, ok? Vou terminar aqui meu chimarrãozinho da manhã, tá? Que eu tô gravando essa aula pela manhã, então muito bom dia para todos vocês, todos e todas, tá? Ou quando forem assistir, também posso reforçar o meu boa tarde ou boa noite, tudo bem com você? Vamos lá para a nossa videoaula. Enfim, então, no início do século XXI, este início do século XXI, ele vem sendo marcado, então, por transformações aceleradas que impactam profundamente a vida social, a vida política e a vida institucional. Então, processos de globalização econômica, desenvolvimento tecnológico, crise ecológica, intensificação das desigualdades e circulação ampliada de informações convivem com o reaparecimento de discursos autoritários, práticas de violência política e erosão de consensos democráticos. Isso está estampado no nosso dia a dia, né? Então, nesse cenário, repensar os fundamentos éticos da vida coletiva e os critérios de justiça para sociedades complexas tornou-se uma tarefa, assim, urgente, né? E a política contemporânea se encontra, assim, tensionada entre duas tendências opostas. Por um lado, forças que buscam restringir direitos, silenciar dissidências e simplificar artificialmente conflitos sociais, por meio de discursos polarizados, tá? E, por outro lado, movimentos de resistência que lutam pela ampliação da participação, lembram lá no Habermas? Participação de todos. Então, lutam pela ampliação da participação, pela defesa dos direitos humanos, pela preservação ambiental, inclusive, e pela estruturação, aliás, pela estruturação, não, pela construção, então, de novas formas de sociabilidade. E essa aula de hoje, então, discute estas tensões a partir de três eixos teóricos, tá? Interdependentes, que é ética, justiça e política, problematizando como que eles assumem novos contornos diante do avanço do autoritarismo e da multiplicação de lutas coletivas. E as reflexões aqui apresentadas, elas dialogam com autores contemporâneos, tá? Como a Hannah Arendt, como o Jürgen Habermas, o Honneth, né, o Axel Honneth, a Judith Butler, o Boaventura de Souza Santos, além de referências clássicas como o Kant, Rousseau, buscando oferecer, então, uma leitura crítica sobre o tempo presente, tá? Então, a ética, enquanto reflexão sobre a vida boa, a ação responsável e a coexistência com os outros, não é um campo abstrato isolado, mas um modo de orientar, tá? Práticas sociais. E hoje a ética encontra-se atravessada por dinâmicas que desafiam os seus pressupostos tradicionais. E o avanço de uma cultura marcada, assim, pelo desempenho, pela competição, pela lógica do sucesso pessoal,
como já analisado por autores como o Habermas, inclusive, debilitou, então, o sentido da responsabilidade coletiva. A ética do cuidado, da reciprocidade, da solidariedade torna-se difícil de ser praticada, de ser colocada em prática em sociedades que estimulam a autoimagem, a visibilidade das redes sociais e a redução da vida comum a escolhas individuais. E nesse contexto, a partir desse horizonte, então, temas como desigualdade estrutural, racismo, violência de gênero e destruição ambiental são deslocadas para o campo das responsabilidades privadas. E quando, na verdade, demandariam soluções coletivas e engajamento político, inclusive, né? E o efeito é um esvaziamento ético que dificulta a construção de compromissos públicos. E a Hannah Arendt propõe uma ética centrada na responsabilidade diante do mundo comum. Ao refletir sobre a banalidade do mal, por exemplo, né, ela evidencia que atos destrutivos não são necessariamente frutos de monstros, mas de pessoas incapazes de pensar e de julgar os seus próprios de julgar seus próprios atos, suas próprias ações e de questionar sobre os efeitos que estas ações podem causar ao outro ou aos outros, né? E a ética contemporânea, nesse sentido, ela exige coragem para o exercício do juízo crítico e disposição para agir em defesa do mundo compartilhado. Parece que estamos perdendo um pouco perdendo um pouco o sentido de agir em nome de um mundo compartilhado, né? Agimos muito individualmente, isso é uma realidade, mas é preciso que nós reflitamos sobre as nossas ações, as nossas reflexões, inclusive, e as nossas ações com relação a esses posicionamentos, tá? Então, frente ao autoritarismo, a responsabilidade ética torna-se resistir a toda forma de desumanização e denunciar injustiças e criar espaços para a pluralidade. E a discussão sobre justiça social, ela é atravessada, então, por profundas tensões, ao mesmo tempo em que direitos civis e ambientais são constantemente ameaçados. Novas agendas de luta emergem nesse sentido, quando nós estamos falando de justiça. E se a tradição liberal, ela enfatizou a justiça como equidade, tal como formulado lá por John Rawls, os debates contemporâneos ampliaram a noção de justiça para incluir dimensões de reconhecimento e participação. Lá o Axel Honneth, tá? Autor alemão, para quem nunca ouviu falar, da Escola de Frankfurt, né? Terceira geração da Escola de Frankfurt. O Honneth, por exemplo, mostra que as injustiças não se limitam apenas à distribuição desigual de recursos, mas também a formas de desrespeito, invisibilidade e desprezo simbólico. Muito profunda essa reflexão do Axel Honneth para nós trazermos para pensar aqui a nossa sociedade. E a perspectiva interseccional aprofunda esse debate ao mostrar como diferentes marcadores, né, por exemplo, raça, gênero, classe, sexualidade, território, se cruzam para produzir desigualdades estruturais. E assim, justiça hoje não pode significar apenas igualdade formal, mas um enfrentamento ativo de sistemas opressivos, tá? E a crise, agora falando um pouco da justiça ambiental, a crise climática, ela introduz um novo horizonte ético e jurídico. A destruição do planeta não é apenas um problema técnico, mas uma injustiça que recai de modo desigual sobre populações vulnerabilizadas. Povos indígenas, comunidades quilombolas e grupos periféricos sofrem os impactos mais severos de políticas econômicas predatórias. Então, assim, a justiça ambiental, ela emerge como uma pauta central
exigindo políticas públicas e mobilização social que reconheçam a interdependência humana e ecológica. Então, a COP30, que está acontecendo lá, no estado do Pará, em Belém, os líderes mundiais já se encontram neste local para essa discussão, para este debate, tá? E a COP30, então, ela representa esse desafio, né? Articular compromisso internacional, participação local e justiça climática. Esperamos todos que a teoria da ação comunicativa, lá defendida, ou seja, pensada pelo Habermas, que nós vimos no semestre passado, quem fez a disciplina, né, é fundamental esses conceitos trabalhados pelo Habermas, do consenso, da participação de todos os envolvidos, dando voz a todas as pessoas, tá? Mesmo que ali representadas por seus dirigentes, países do mundo todo encontram-se lá, no Pará, né? Para essas discussões da COP30, né? Mas essa questão de se colocar ali com pretensões de validez de suas falas, com veracidade das suas falas, usando os conceitos, os termos do Habermas, a veracidade das falas, como é que eu vou dizer para vocês assim? Eu sei que é muito complicado dizer que o ideal seria a neutralidade, é muito complicado, mas o ideal seria a neutralidade dos debates, a veracidade das falas, dos atos de falas destes participantes, né, destes representantes mundiais, para discussões sobre a crise climática que afeta, que assola o planeta, é fundamental. Vamos acompanhar e vamos ver se essa teoria pode estar lá representada, né, ou sendo utilizada. A teoria da ação comunicativa, da, da, da validade dos atos de fala, da veracidade dos atos de fala. Enfim, bom, então a COP30, por exemplo, ela representa esse desafio, articular compromisso internacional, participação local e justiça climática. Bom, eu acho que a COP30 vai ter que fazer um parêntese, quebrar um pouquinho o protocolo já, e falar da questão do Paraná, do estado do Paraná, que foi atingido pelo tornado agora essa semana, né? Devastando, assim, inúmeros municípios ali do Paraná. É um tornado, é um fenômeno natural, isso pode acontecer. Será? Será que não tem uma ação humana, claro que não a curto prazo, mas a longo prazo, e isso faz com que estas coisas aconteçam? Não sei. Pode ser resultado das ações humanas, os, os acidentes climáticos, que por último têm nos atingido, o planeta, né? Tem atingido o planeta. Vocês podem também me dizer assim, essas coisas sempre aconteceu, sempre foi assim. Mesmo quando o planeta não estava assim, tão predado, tão levado ao nível do ilimitável, porque as pessoas, isto já nos nossos antepassados, houve uma época que se pensava, talvez, que os recursos da natureza são ilimitados. Podemos usar à vontade, nunca vai nos faltar água, podemos abusar, podemos poluir, porque isso é o progresso, é necessário, é o progresso. Pois é, mas o resultado desse progresso, desse desenvolvimento social, que foi muito também, assim, eu posso atribuir
a ciência, porque conforme a ciência avança, novos problemas surgem também. Os nossos recursos naturais, eles não são infindáveis, hoje a gente sabe claramente disso, né? E a nossa população não tem essa consciência, mas o mais agravante é a questão do poder por detrás disso tudo. O poder desenfreado, o poder que desmata para plantar, para criar gado, que desmata. Agora eu já estou voltada aqui para o Brasil, que desmata para, né, para questão de questão financeira, questão do lucro, a exploração do minério, por exemplo, também. Não importa a vida de pessoas, não importa a vida de animais e também não importa, muito menos a vida da natureza, de uma floresta, por exemplo. Né? E uma floresta que pode ser, sim, o coração do mundo, como a Amazônia, e é onde está trabalhando, então, a COP, reunida, né, a COP. Enfim, são questões para nós pensarmos um pouco, tá? Então, assim, o avanço desse autoritarismo e a crise da democracia liberal. Então, nas últimas décadas, muitos países testemunham, então, o fortalecimento de líderes e movimentos autoritários marcados por discursos antipluralistas, ataques às instituições democráticas. Temos exemplos aqui no nosso país, né? A deslegitimação da imprensa, a manipulação das emoções nas redes sociais, a difusão de teorias conspiratórias, criminalização de movimentos sociais. Então, são muitos os pontos, né, que nós podemos citar. E este fenômeno, então, analisado por autores, por outros autores, né, de outros países, claro, demonstra, assim, que as democracias, elas podem ser corroídas internamente, sem necessidade de rupturas explícitas. E a fragilização da esfera pública, descrita lá pelo Habermas, tá? Ela intensifica o problema. Olha só, quando o debate público é capturado por fake news e polarizações artificiais, torna-se difícil construir consensos racionais, que era o que eu estava me referindo quando eu falei ali sobre este encontro de líderes mundiais para discutir questões climáticas lá no Pará, tá? Lá na COP30. Então, era exatamente isso que eu estava me referindo. Então, é necessário que haja essa conscientização, é necessário que as pessoas usem de veracidade das suas falas, que não haja uma relação de poder por detrás, inclusive deste encontro da COP30, porque nós estamos falando de algo que pode afetar a vida de todas as pessoas. Não adianta, não vai adiantar trazer uma relação de poder nesse sentido, porque a destruição do meio ambiente atinge a todos, vai atingir inclusive aqueles que pensam que podem, por exemplo, usando de uma linguagem bem simples, pensam que podem desmatar desenfreadamente, porque ali vão plantar, porque ali vão criar seus gados, né, vão exportar, etc e tal, e que estas suas ações, tá, olha a Hannah Arendt também, que essas suas ações, eles não refletem sobre essas ações, nem muito menos sobre o impacto que isso pode causar para nós, sociedade, né? E para eles também. É como se essa reflexão não havesse, ou então se há, a relação de poder é mais forte, é mais forte. Então, assim, é fundamental que neste encontro da COP30 haja esses conceitos habermasianos, esse consenso a partir de todos os participantes, tá? Sobre as deliberações que dali vão sair. Então, é bem como diz o Habermas, né? Quando o debate público ele é capturado por fake news ou por interesses de poder, por polarizações artificiais, né?
torna-se muito difícil construir esses conceitos racionais, a partir de reflexões racionais. Então, apesar da ascensão autoritária, nós podemos observar uma multiplicação de formas de resistência, as mobilizações feministas e antirracistas, os protestos ambientais, os movimentos de juventude, coletivos culturais e ações comunitárias. E essas lutas frequentemente se organizam de maneira horizontal em redes, como o uso intensivo das mídias digitais, elas reivindicam, com o uso, né, das mídias digitais, elas reivindicam a democratização das instituições, o combate às desigualdades, a proteção de territórios e de modos de vida, o reconhecimento identitário, a participação efetiva nas decisões políticas. Tá? E o ponto comum entre tais movimentos é a defesa da dignidade humana e do direito à existência plural, respeitando as diversidades deste país, inclusive. Então, a teoria da ação comunicativa do Habermas, ela propõe que sociedades democráticas dependem de processos deliberativos orientados pelo entendimento mútuo, e é isso que precisa acontecer nessa COP, por exemplo, quando nós estamos discutindo a crise ambiental. Então, precisa desse processo deliberativo orientado ao entendimento mútuo, e não pela manipulação, e tampouco pela relação de poder, tá? Que sempre vai estar por detrás de tudo. Então, em tempos de autoritarismo, reafirmar a necessidade de uma esfera pública inclusiva e racional é, sim, um ato político. E a resistência democrática, ela passa a reconstruir espaços de diálogo, fortalecer as instituições, garantir a participação efetiva das pessoas, dos cidadãos, na definição dos rumos coletivos. Bom, as lutas sociais contemporâneas, elas não se limitam à crítica, tá? Elas criam alternativas. De forma poética e política, produzem novos mundos possíveis, ou nos apresentam alternativas nesse sentido. E, em meio ao colapso das instituições tradicionais, emergem formas comunitárias de apoio mútuo entre as pessoas, redes de solidariedade, práticas de cuidado, que desafiam a lógica individualista dominante. São iniciativas que resgatam dimensões éticas esquecidas e demonstram que o comum pode ser reconstruído. Isso nós podemos exemplificar com as enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Vocês hão de concordar comigo quando, analisando as enchentes da seguinte forma: se não fosse os grupos, né, as formas comunitárias de ação nas enchentes, a participação social daqueles que tinham como agir em prol dos que estavam assim brutalmente afetados pelas enchentes, somente o Estado não teria dado conta, ou se tivesse ficado apenas nas mãos dos governantes, dos nossos representantes políticos, o número das vítimas atingidas pelas águas seria muito maior. O processo de reconstrução destas pessoas seria muito mais lento. Reconstrução, estou falando de coisas materiais mesmo, de alimentação, de higiene, de reconstrução até das próprias casas, de abrigo para aqueles que perderam realmente suas casas, que não tiveram como retornar. Então, estes grupos de apoio, essas formas comunitárias foram fundamentais, tá? Então, são iniciativas que resgatam dimensões éticas esquecidas e demonstram, assim, que o poder, que o comum, ele pode ser reconstruído, sim, tá? E é muito interessante que num momento, assim, de tanta dor, de tanta perda, estas formas comunitárias emergem realmente, e é esse o exemplo que eu estou dando para vocês, e que eu sei que vocês vão concordar. Bom, então, assim, ó, a arte,
Agora, falando um pouco da arte, culturas e narrativas como resistência. Então, a arte tem desempenhado papel central na crítica política, denunciando violências e gerando imaginários alternativos. Narrativas literárias, filmes, performance, grafites, músicas, eles integram ecossistemas de resistências que dão visibilidade aos grupos marginalizados. E como dão? Então, a arte também, que bacana que é isso, sabe? Que bacana que é isso. A arte também tem desempenhado esse papel fundamental para que essas análises críticas, né, emerjam e que a população tome conhecimento destes fatos. Então, o pensamento decolonial, os saberes indígenas, feministas e comunitários, eles ampliam a compreensão de justiça, reconhecendo que não há uma única racionalidade possível. O Boaventura de Souza Santos, tá? Ele fala em ecologias de saberes, para indicar que a democracia exige escuta, exige tradução e diálogo entre mundos distintos. E a palavra central nesta análise do Boaventura é respeito. É respeito pelo outro, é respeito pela natureza, tá? E essas perspectivas fortalecem lutas por reconhecimento, autodeterminação e desafiam as estruturas de poder que historicamente silenciaram grupos subalternizados. Então, nós já estamos com um tempinho avançado, vamos para as considerações finais, tá? Então, a conjunção entre autoritarismo, desigualdades e crise climática revela que estamos diante de um momento crítico da história. Ética, justiça e política não podem ser entendidas em separado, tá? Mas como dimensões interdependentes da vida social. Se o autoritarismo busca homogeneizar, controlar e silenciar as lutas coletivas, reintroduzem pluralidade, voz e imaginação política. A ética da responsabilidade, a justiça plural e ambiental e a política democrática tornam-se, assim, pilares da resistência. Por hoje ficamos por aqui e até uma próxima.